Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha a professora aqui novamente. Hoje, para darmos continuidade ao nosso cronograma da semana, este que foi disponibilizado aos pais através do nosso grupo de WhatsApp, certo? E para hoje, a professora pede que vocês separem aí, tá bom? O nosso livro didático de língua portuguesa, APES. O nosso livro didático de matemática e o nosso livro EMAI Ler e Escrever, tá, meus amores? Separe-os aí que nós iremos utilizá-los para nossas atividades de hoje. A professora também disponibilizou para os pais 2 anexos, tá? Mais 2 anexos. Um deles é uma sugestão de leitura chamado Maricota, a Centopeia Cantora, tá? E o outro é um exercício de fixação das atividades que nós iremos fazer hoje, certo? Então, vocês separem-os aí conforme a mamãe disponibilizar para vocês. Certo, meus amores? E nós iremos começar o dia, hoje, terça-feira, dia 11 de agosto, com a primeira sugestão aí, que é uma sugestão de leitura chamada Maricota, Centopeia Cantora, tá? Que é, né, um gênero textual muito conhecido que nós já trabalhamos, tá, meus amores? E que a professora, nós iremos ler juntos, iremos identificar juntos quais a característica desse textinho aqui. Vamos ler juntos? Maricota, a centopeia cantora. Maricota aprendeu a voar e a nadar, mas faltava alguma coisa. Ela queria aprender a cantar. Ao ouvir os lamentos da centopeia, o bem-te-vi ofereceu-se para ensiná-la a cantar. Os dois ensaiaram dias e dias debaixo de um pé de ingá. A centopeia se esforçava, mas seu canto era tão ruim que assustava a bicharada. Dona Coruja, que observou a trajetória da centopeia, disse-lhe: Maricota, você já voou, já nadou e ainda insiste em cantar? Claro, Dona Coruja, eu sei que eu posso. Maricota, você nunca será uma cantora. Deus deu o talento de cantar para o bem-te-vi, o sabiá, o pássaro preto, o curió. Deus dá para cada um os talentos que merece. Já cansada, a centopeia resolveu desistir. Obrigado, senhor bem-te-vi. Eu concordo com a amiga coruja. De hoje em diante, eu vou utilizar melhor os talentos que Deus me deu. Maricota centopeia sonhadora voltou cantarolando para sua casinha depois de ter realizado parte dos seus sonhos. Bonitinho, né, meus amores? Vocês viram que texto gracioso? Bom, quais são as características desse texto? Né? Qual é o gênero textual? Ele é um texto curto, né? Onde os seus personagens são animais que interagem entre si e ele traz uma moral, um ensinamento para nós. Qual é o gênero desse texto? Sim, né? Eu sei que muitos de vocês já conhecem que é uma fábula, tá, meus amores? Que tem as mesmas características com esse texto. É um texto curtinho, é um texto, vocês podem ver que tem poucas, né, poucas linhas aí, né, poucos parágrafos, né? É um texto onde os personagens são animais, como a Dona Centopeia, a Dona Coruja, né? E o bem-te-vi que tá ajudando ela aí, não é verdade? A ser uma cantora, né? E ele tem uma moralzinha. Qual é a moral desse texto? Que Deus dá um talento para cada um, né, meus amores? Nem todo mundo nasce com dom de cantar, nem todo mundo nasce com dom de desenhar, nem todo mundo nasce com dom de ensinar, não é verdade? Mas um donzinho cada um de nós temos, né? É que nem, por exemplo, a cabeleireira, ela tem um dom de arrumar o cabelo, o dentista, ele tem um dom de mexer nos dentes, deixar eles bonitos, né? De arrancar os dentes. Não é verdade, meus amores? Então, Deus derrama sobre nós um dom, um talento, não é verdade? E a gente nunca pode reclamar, que nem a Dona Centopeia, ela já sabia voar, ela já sabia nadar. Então, tipo assim, poxa vida, não tava bom, né? Então, ela viu o sabiá cantando, viu o bem-te-vi cantando e ela queria ser igual, né, meus amores? Mas, ela depois que ela foi entender que Deus dá um talento para cada um, né? Um dom para cada um. E o dom de cantar não era dela, tá bom, meus amores?
Então, essa fábulazinha a professora vai deixar disponível aí para vocês. Vocês leiam quantas vezes vocês quiserem. Leia para mamãe e para o papai, né? Explica para ele o ensinamento, a moralzinha que tem essa história, né? Que nós temos que aceitar os dons que Deus deu para nós. Não é verdade, meus amores? Bom, a professora vai deixar disponível para vocês. Vocês podem ler, a mamãe gravar e enviar para mim, que eu vou ficar muito feliz. Tá bom, meus amores? Depois dessa leitura, nós daremos continuidade às nossas atividades, tá? E vocês vão pegarem o nosso livro didático de língua portuguesa, APES, certo, meus amores? E vão abri-lo na página 236, né? Que tem aí uma atividade nova, né? De gramática, flexões e uso, né, da língua, aumentativo e diminutivo. Então, vamos prestar atenção e vamos ler junto. Vocês acompanhem a leitura no livrinho de vocês. O gráfico que você leu nas páginas 228 e 229 informa sobre as fases da vida dos alguns animais, né? Que foi aqueles gráficos que nós vimos, né? Das fases de vida dos animais, aqueles, né? Naquele gráfico das fases anteriores, né? Das páginas da semana passada que nós fizemos. Todos passam por etapas, nascem, crescem e morrem. Observe a foto da coelha e dos seus filhotes, tá? Então, como nós aprendemos naquele gráfico, né? Todos nós, né? Seres humanos e animais e plantas, nós temos as nossas fases da vida, que é o nascer, que nós nascemos, nós crescemos e morremos, né? Então, assim como nós também, as plantas, os animais e assim por diante, certo, meus amores? Observe a foto da coelha e dos seus filhotes. Vocês podem ver que aí que tem uma coelha, né, grande, e 2 coelhinhos. Os filhotes são bem menores do que a mamãe coelha. Veja como poderíamos falar sobre o tamanho desses coelhos. A mamãe coelha, ela é grande, ela é uma coelhona. O filhote é o coelho bem pequeno, ele é um coelhinho, né? Então, vocês podem ver aí que eles acrescentaram, né, alguns sufixos para aumentar, né, para representar a mamãe coelha grande e o filhote coelho pequeno, que é coelhona e coelhinho. As palavras podem ser alteradas para ajudar a indicar o tamanho. Observe a foto. Aí também vocês podem ver que temos 3 elefantes. O elefante grande, o elefante e o elefantinho, né? Então, vocês podem ver ao lado também que nós temos a palavra elefante no seu grau normativo, no seu grau normal. E temos a palavra elefantão, né? Que é a palavra elefante no aumentativo. E elefantinho, que é a palavra no diminutivo, né? Então, vocês podem ver aí que foi acrescentado o ão para representar a palavra no aumentativo e o inho para representar a palavra no diminutivo, certo? Quando a palavra é modificada para indicar o tamanho grande, dizemos que ela está no aumentativo. E quando a palavra é alterada para indicar o tamanho pequeno, dizemos que ela está no diminutivo, certo? Na próxima página, agora é com vocês. Observe a fotografia. Nós temos aí 3 cavalos, certo? Um grande, né? Um normal e um pequeno, tá? Um normal em relação aos dois, tá, meus amores? E vocês podem ver um esqueminha aí ao lado, que tem o cavalo grande e o cavalo pequeno. Então, eu tenho o cavalo escrito normativo, na forma normativa, na forma normal. Eu quero que vocês escrevam aí o cavalo no aumentativo e o cavalo no diminutivo, tá bom? Então, vocês vão completar aí, tá? Acrescentando o ão ou o inho, certo? Bom, observe, né? No número 2, observe chinelo, chinelinho e chinelão, tá? Vocês viram que na palavra normativa chinelo, né? Ela está no normativo. A palavra chinelo pequeno está no diminutivo, chinelinho. E a palavra, né, do chinelo grande, chinelão. O que foi acrescentado aí? A mesma coisa, tá? Foi acrescentado o inho e foi acrescentado o ão. O inho para indicar a forma diminutiva, tá?
a palavra no diminutivo e o ão para indicar a palavra no aumentativo. Vocês vão fazer a mesma coisa com a panela e com a camiseta, tá bom, meus amores? Assim como nós fizemos no exemplo do chinelinho, vai fazer com essas duas palavrinhas. Bom, na outra página, há outro modo de formar o diminutivo. Observe: pé, pezinho, irmão, irmãozinho. Bom, algumas palavras, elas sofrem, nas suas terminanças, elas sofrem alterações, tá? Não é só colocar o ão ou só colocar o in, tá bom, meus amores? Por exemplo, as palavras, né, que na sua última sílaba, elas são acentuadas, que ela tem algum acento, né? Quando eu vou colocá-la para um diminutivo, eu coloco o sufixo zinho, eu coloco o z e o inho, tá? O que é sufixo, professora? É o que vem depois, tá? O que vem depois no caso da palavra, tá bom, meus amores? Então, eu vou colocar sempre o sufixo zinho. Toda vez que a palavra for acentuada, terminar em L ou em R, tá? Sempre que a palavra for acentuada na sua última sílaba, eu vou colocar zinho. Sempre que a palavra for terminada em L, eu vou colocar zinho. Sempre que a palavra for terminada em R, eu vou colocar zinho, certo, meus amores? Bom, vocês podem ver aí, ó. Escreva um diminutivo das palavras do quadro, colocando-os nas listas correspondentes. Então, nós temos aí a palavra coração, mar, papel, animal, sofá, jacaré, amor e balão, né? Nós temos aí o café, cafezinho, cão, cãozinho, o pastel, pastelzinho e o colar, colarzinho. Vocês podem ver que todas essas palavras, né, elas foram, né, que são acentuadas no final, né, elas foram colocadas zinho. E as palavras aí pastel e colar, que termina em LR, também foi acrescentado o sufixo zinho, certo, meus amores? Vocês irão fazer a mesma coisa com essas palavras, tá? Só que colocando no lugar certinho, que nem, por exemplo, né? Cafezinho. O café, ele é acentuado na última sílaba, né? Então, quais dessas palavras aqui são acentuadas na última sílaba? Vocês vão colocar debaixo do cafezinho. Assim vocês vão fazer com o cãozinho, né? Com o pastelzinho, com o colarzinho e assim por diante, tá? Podem observar que o café é terminado, né, com sílaba, o cão com ão e o pastel com L e colar com R. Então, vocês vão colocar aí debaixo, fazer uma listinha de acordo com o primeiro aí, tá, meus amores? 4. Circule as palavras do quadro que não indicam aumentativo. Como nós vimos aí, algumas terminações, né, de palavras, elas mudam o diminutivo ou aumentativo da palavra, tá bom? Não é simples assim colocar o in ou o ão, né, meus amores? Da mesma forma, nem todas as palavras terminadas em ão, tá bom? Significa que elas estão no grau aumentativo. Algumas estão no seu grau normativo, que nem, por exemplo, peão. Peão, né? A gente sabe que é o peão, aquele brinquedo que tem uma cordinha. Ele quer dizer um peão, que não é grande, é um peão normal. Então, ele está na sua forma normativa. A mesma coisa, a mão, né? É terminada em ão também, porém, não está na forma, tá? Aumentativa. Tá bom? Então, vocês vão pegar essas palavras meninão, balão, bolão, avião, gatão e vão circular a palavra que não está na forma aumentativa, está na sua forma normativa, na sua forma normal, porém é terminada em ão, certo? A mesma coisa 5. Agora, pinte as palavras do quadro que não indica diminutivo. Da mesma forma, existem palavras que terminam em inho ou inha e não indicam diminutivo, tá bom, meus amores? In ou inha, mas não indicam diminutivo. Que nem, por exemplo, galinha, né? Cozinha, né? E assim por diante. Então, vocês vão circular aí as palavras que não indicam diminutivo, que termine em in ou inha, mas não indicam diminutivo de forma alguma. Certo, meus amores? Vocês irão fazer também a página 239, que né, um hora de organizado que estudamos, que são as palavras. Vocês vão sugerir aí também pro livro, né?
algumas palavras no grau aumentativo e algumas no diminutivo, tá? Pode ser quantas vocês quiserem, tá, meus amores? Tá? Então, vocês vão indicar algumas palavras no tamanho grande e algumas palavras no tamanho pequeno, tá bom? Bom, depois que vocês fizerem isso, né, a atividade do livro, vocês vão fazer a atividadezinha de fixação que a professora vai disponibilizar aí, tá disponibilizando para os pais. Ou seja, vocês têm uma listinha aí de palavras que está no grau normativo, tá? Vocês vão colocá-la no diminutivo e no aumentativo, tá? Nem, por exemplo, bola, né, está no grau normativo, no grau diminutivo, bolinha, e no grau aumentativo, bolão. Assim vocês vão fazer com as demais palavras que estão no nosso anexo aí disponibilizado para os pais. Certo, meus amores? Não é preciso imprimir, tá bom, meus amores? Vocês podem copiar essas palavrinhas aí, tá bom? Fazer uma linha com a régua e colocar diminutivo e aumentativo mesmo na frente delas. Certo, meus amores? Eu sei que vocês vão tirar de letra, que vocês são super caprichosos e muito inteligentes. Certo, meus amores? Dando continuidade ao nosso cronograma, agora em matemática, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá bom? Por quê? Porque provavelmente caia nos nossos APs, certo, meus amores? Vocês irão pegar o nosso livro de matemática e vão abri-lo na página 146 e 147, tá? Que tem como título aí medidas de massa e medidas de capacidade. Bom, vocês veem aí que tem um probleminha para ser resolvido, né? Então, nós vamos lê-los primeiro e depois a gente vai responder essas questõezinhas aí abaixo, certo, meus amores? Medidas de massa. Bom, quando eu falo medidas de massa, logo vem na minha cabeça massa, peso, não é verdade? Um grupo de alunos ficou responsável por separar as doações recebidas na festa da primavera. Os alunos perceberam a importância dos conhecimentos sobre medidas que aprenderam na escola. 1. Observe as embalagens dos produtos que Celina doou. Circule as medidas que aparecem nelas. O que são medidas? Por exemplo, eu compro um açúcar, tá? 1 quilo de açúcar. Em todos os produtos que eu compro, tá, meus amores, né, que são industrializados, eu tenho a medida de massa, né, ou a medida de capacidade. Então, ele sempre vai me indicar através, né, da medida. Não sei se dá para vocês verem aí, tá? Peso líquido 1 quilo, certo, meus amores? Então, o peso desse pacote de açúcar é 1 quilo, tá? E ela tem alguns objetos aí que a Cecília doou, né, pra festinha. Então, ela doou 500 gramas de macarrão, 900 ml de óleo, 500 ml de detergente, 500 gramas de café, 400 gramas de achocolatado e 2 litros de suco natural. Certo, meus amores? Eu tenho aí a perguntinha que é o seguinte: quais os pesos indicados nos pacotes de café e de achocolatado? Então, vocês vão ver aí no café e achocolatado. Mas, professora, o que significa esse 500G, né? Bom, esse 500G, ele significa 500 gramas, tá? Por exemplo, nós temos, né, como medida, como esse pacote de açúcar, 1 quilo. Eu tenho a medida da massa dele, tá? O peso dele é 1 quilo. O que é 1 quilo, tá? Vocês podem ver aqui que ele tá escrito 1 quilo kg. Só que muitas das pessoas acabam confundindo isso. Quando eu vou, por exemplo, falar assim, vai ao mercado e compra 2 quilos de carne, tá? Quando eu vou escrever a palavra quilo, ao contrário do que se indica aqui, eu não escrevo com K, eu escrevo com QU, tá? QI, que é qui, tá? Então, a forma correta de escrever quilo não é com K, seria com QI, tá bom, meus amores? Então, essa é a forma correta. Mas por que, professora, no pacotinho de açúcar tá com K?
tá? Quilogramas. Porque o K, ele é representado pela unidade, pelo sistema de unidade internacional como que é exatamente aqui a 1000 gramas, tá, meus amores? Então, o K quer dizer 1000 quilogramas, tá? Ou seja, quilogramas. 1 quilo que é igual a 1000 gramas. Mas o que é gramas, professora? Por exemplo, o nosso pacotinho de bolacha. Esse nosso pacotinho de bolacha, ele tem 190 gramas, tá? Ele é muito menos que 1 quilo, né? Para mim conseguir o peso exato de 1 quilo, eu precisaria de mais ou menos, no mínimo, quase 6 pacotinhos desse biscoito aqui, tá bom, meus amores? Eu precisaria de 6 para ficar equivalente ao mesmo peso de massa desse açúcar, tá, meus amores? Então, eu uso o K, por quê? Porque ele é o símbolo utilizado no Sistema Internacional de Unidade para representar a quilograma, tá? Por quê? Porque lá fora, o quilo, eles chamam de quilo, né? Que significa 1000. Então, facilitaria colocar o KG, por quê? Porque seria 1000 gramas, certo, meus amores? Ou seja, neste pacotinho eu tenho 1000 gramas, que é representado pelo KG, tá? Bom, que nem, por exemplo, se nós pegarmos um pacote de feijão daquele grande, nós vamos ver 5 kg, que é 5 quilogramas, tá bom, meus amores? E assim por diante, tá bom? Ou seja, 1 quilo de açúcar é bem mais que uma bolacha de 190 gramas, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho 1000 gramas e aqui eu tenho somente 190 gramas, tá? Esse biscoito aqui eu tenho somente 190, ou seja, 1 quilo 1000 e 190. Os dois têm gramas, só que aqui tem 1000 gramas e aqui tem 190 gramas. Certo, meus amores? Da mesma forma, tá? Então, vocês vão responder aí, né? Quais são os pesos indicados nos pacotes de café, de achocolatado e de macarrão. E B, os pesos indicados são maiores ou menores que 1 quilograma, tá? Então, vocês podem ver aí que o café tem 550 gramas, o chocolatado tem 400, né? E o pacote de macarrão tem 500. Ou seja, né? No pacote de café, que tem 550 gramas, ele tem mais ou menos que 1 quilograma? Tem menos, por quê? Porque simplesmente 1 quilograma é igual a 1000 gramas, tá, meus amores? Então, não posso confundir. 1 quilograma é igual a 1000 gramas, tá? Aí vai descendo 550. Então, tudo que for menor que 1000 é menos, tá bom, meus amores? Bom, dos pesos indicados são maiores ou menores que 1 quilograma. Então, vocês vão ver aí e vão indicar, né? Eu acredito que vocês consigam perceber que todos esses pesos são menores que 1 quilo, tá bom, meus amores? Lembrando que estamos falando de quilo, tá bom? Nós temos aí também o detergente, o óleo e o suco natural, que não são massas, então não posso contar, certo, meus amores? Que nós vamos aprender agora também. Medidas de capacidade. Pedro quis saber o que significavam as escritas L e ml que aparecem nas embalagens de suco, do óleo de cozinha e do detergente. A professora Marta disse que essas escritas são usadas para medirmos ou queremos indicar a capacidade de certo recipiente e perguntou: vocês já ouviram falar em litro e em mililitro? Vocês sabem que um litro corresponde a 1000 mililitros? Sim, meus amores. Sim, a mesma coisa no litro, tá? 1 litro, por exemplo, eu tenho aqui 1 litro de leite, tá? De um leite integral aqui, que não importa a marca, tá? Mas geralmente quando eu compro no mercado, quando a mamãe compra no supermercado, ele vem sempre em embalagens assim ou diferentes, mas que contém nelas 1 litro. Esse 1 litro, aqui dentro desse litro, eu tenho 1000 mililitros, tá? Ou seja, eu tenho
1000 mililitros aqui dentro. A mesma comparação eu posso fazer com detergente, né? Vocês podem ver que o detergente, se vocês procurarem, né, na embalagem dele, ele tá aqui que ele tem 500 ml, tá, meus amores? Ele vai ter 500 mililitros. Ou seja, aonde eu tenho mais capacidade de armazenar 1 litro, ou seja, qual que é a maior capacidade de litros? 1 litro ou 500 mililitros, né? Vocês podem observar que 1 litro, né? Para mim fazer 1 litro, por exemplo, de detergente, eu precisaria de 2 desse daqui, que são 500 mais 500, que é igual a 1000 litros, que é igual a 1 litro, tá? Então, 500 mililitros mais 500 mililitros é igual a 1 litro. Ou seja, em um detergente, eu tenho menos capacidade de litros do que em 1 litro de leite. Certo, meus amores? A mesma coisa aqui, ó. Se eu comparar, por exemplo, 500 ml, né, de detergente e essa garrafinha aqui de refrigerante, ó, eu tenho 237. E aqui eu tenho 500, né, 500 ml, tá? 500 mililitros. E aqui eu tenho 237. Aonde eu tenho mais? No detergente. Por quê? Porque 500 é maior que 230, né? E aqui, ó, vamos supor, se eu falasse pra vocês aqui, aonde eu tenho mais? Aonde eu tenho mais medida de capacidade? 1 litro ou 237 ml, né? É claro que aqui. E aqui eu tenho menos, tá bom, meus amores? Nós não temos que ver pelo tamanho, tá bom, meus amores? Nós temos que ver pelo mililitro. Que nem, por exemplo, numa medida de capacidade, se eu pegar, por exemplo, 1 quilo de algodão e pegar uma coisa pequena que meça, que pese 1 quilo, por exemplo, se eu pegar 1 quilo de algodão, ele vai fazer um volume maior, tá bom, meus amores? Porém, 1 quilo é igual a 1 quilo, tá bom? Lembre-se sempre disso. Então, eu tenho sempre que conferir. 1 quilo é igual a 1000 gramas, tá, meus amores? A mesma coisa aqui. 1 litro é igual a 1000 ml, certo, meus amores? Então, lembre-se sempre disso, tá? Por exemplo, 1000 ml, um detergente de 500 ml, ele é menos que 1 litro, tá? Por quê? Porque aqui ele está indo em ml. Até 999 ml é menor que 1 litro, tá bom, meus amores? Bom, agora responda qual a capacidade marcada na caixa de suco, na embalagem do óleo de cozinha e na do detergente. Aí vocês vão responder qual a capacidade do suco, qual a capacidade do óleo e qual a capacidade do detergente. O que vem marcado nas embalagens aí, tá? É essa configuraçãozinha aqui, tá bom? Em todos os produtos, vocês podem observar aí que todos os produtos que a mamãe tem em casa, todos vêm a medida de massa ou a medida de capacidade de cada um, tá bom, meus amores? E 2, quais as capacidades indicadas são menores que 1 litro? Então, vocês agora nós estamos falando de litros, tá bom? Não é mais de medida de massa, tá? Não é mais de quilogramas, é de litros. Então, quais dos 3 aí, né? Elas são menores que 1 litro? É o suco? É o óleo ou é o detergente? Né? Pode ter 2 aí e assim por diante. O suco, ele tem mais que 1 litro ou menos que 1 litro? Ó, 2 litros ele tem mais, né? Então, ele não entra nessa conta. Certo, meus amores? Bom, depois de feito esse livro de matemática, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. A professora vai estar à disposição de vocês, certo? Qualquer dúvida pode chamar a professora, tá, meus amores? É meio complicadinho, assim, mas a gente vai se encaixando, certo? Antes também a professora vai mostrar pra vocês, né, um copo de medida, né, um copo dosador. Geralmente esse copo aqui, meus amores, ele é usado para fazer receitas, tá bom? E ele vem marcadores que indica aqui, ó, açúcar, vocês podem ver, tá escrito açúcar gramas, né? E tem aqui, ó, farinha gramas. E quando se trata de líquido, ele coloca aqui, ó, líquido
ml, certo, meus amores? Vocês podem ver aqui que ele coloca litros ml. Por quê? Porque são medidas diferentes, tá bom? Então, o que é medida de massa, eu meço com quilos, né? E o que é medida de capacidade, eu meço com dosadores, tá? Com recipientes próprios, né? De 1 quilo, de 1 litro, 2 litros e assim por diante, tá bom? Esse é só um recipiente pequeno, por exemplo. Eu tenho aqui no líquido, eu tenho 500 ml, né? Então, quer dizer, eu tenho meio litro aqui. Se eu pegar esse detergente e derramar todo aqui, ele vai caber nesse copo aqui, certo, meus amores? Até a boca, né? Aí eu terei um copo cheinho. Se eu precisar medir, eu quero 3 litros eu quero 2 litros de detergente. Então, eu vou precisar de quantos copos desse daqui, né? Vou precisar de 2 litros, eu preciso de pelo menos 4 copos cheios para dar 2 litros. Então, esse daqui, assim como a fita métrica, a régua, né, são instrumentos de medida, o copo dosador também é. É a mesma coisa com a minha régua, eu posso medir metros? Sim, a minha régua ela é pequena, mas se eu for juntando centímetros, mais centímetros, mais centímetros, até formar 1 metro, certo? É a mesma coisa quilômetro. O quilômetro também, tá? A gente vai ver isso mais pra frente. Ele também é usado, essa regrinha do K, tá bom, meus amores? Quando eu for escrever na língua portuguesa ou numa frase, eu escrevo com QU, tá? E sempre que eu for representar de uma forma abreviada, tá bom? Eu uso com K, certo, meus amores? Então, agora no nosso livro EMAI, tá? Vocês peguem aí na página 81. É uma atividadezinha que a professora havia pulado porque nós ainda não havíamos aprendido sobre quilo e quilograma, tá? Então, vamos lá. Atividade 13.5. Observando a caixa de bombons, outra informação chamou a atenção de André. Vocês podem ver aí que é uma caixa de bombom. E tem também, além de estar escrito bombons finos, tem outra informação da caixa, né? Contém 300 G, que é 300 gramas, certo, meus amores? Ele então perguntou para a Luísa o que quer dizer 300 gramas, né? Ou seja, né, o que nós acabamos de aprender. Por exemplo, em um pacotinho de biscoito que nem esse daqui, nós temos 190 gramas, certo, meus amores? 190 gramas. Se eu pegasse essa caixa de bombom aí, que tá aí, né, do André, e eu perguntasse para vocês assim, qual é mais pesado? A caixa de bombom com 300 gramas ou é o pacotinho de bolacha de 190 gramas? É claro que a caixa de bombom, porque 300 gramas e 190 gramas, né? O 300 ele é maior que 190, estou falando de gramas, tá, meus amores? Então, eles têm, as gramas são iguais. O 300 gramas é maior que o 190 do biscoito. Tá bom, meus amores? Então, gramas, a professora acabou de explicar que 300 gramas é daquela caixa, certo, meus amores? Bom, vamos lá. B, 300 gramas é mais que 1 quilo ou menos que 1 quilo? 300 gramas é mais ou menos. O que é 1 quilo? É 1000 gramas, na verdade? E 300 é menos ou mais que 1 quilo? Tá, meus amores? Então, vamos prestar atenção, ó. 1000 é maior ou menor que 300? Então, vocês vão colocar, lembra bem, quilograma, 1000 gramas, certo? O que você responderia ao André, né? O que você responderia para o André? A pergunta foi, né? O que quer dizer quilograma e se 300 é mais ou menos que 1 quilo? Então, vocês vão, né, explicar aí para o André por que 300 é menor que 1 quilo, né? Alguns dias depois na escola, André aprendeu muitas coisas sobre medida de massa. Ficou sabendo que popularmente chamamos a massa de peso. Descobriu que as unidades mais usadas são o quilograma, o QG, vocês podem ver aí como é que tá, e a grama, G. E que 1 quilo equivale a 1000 gramas, como nós aprendemos aqui, tá bom, meus amores? Aí tá bem explicadinho, né? Vocês viram que a professora acabou de falar,
certo, meus amores? Eu espero que vocês não tenham dificuldade, porém, se tiver, a professora está à disposição. A professora pode explicá-los aí no particular e nós podemos voltar essas aulas, tá? Mais vezes, né? Quantas vezes forem preciso aí, certo, meus amores? Bom, por hoje de atividade é só, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês, né, para a nossa provinha que nós teremos amanhã de língua portuguesa e quinta-feira de matemática, tá? Eu gostaria de pedir que vocês fizessem com atenção, com todo o carinho, com todo amor, como se nós estivéssemos na sala de aula também, tá bom, meus amores? Limpem a mesa, tá bom? Antes de fazer a provinha, leia com atenção, ouçam um videozinho, vai pausando, né? Conforme a professora lá vai falando, vocês vão ouvindo, né? Ela vai ditar alguns números, ela vai falar algumas palavras que vocês vão ter que circular. Ou vai ter um bilhetinho para vocês falar. Não esqueça do esquema do bilhete, que eu tenho que colocar, né? A estrutura do bilhete. Primeiro eu coloco para quem eu estou enviando, o assunto, a despedida e a assinatura e assim por diante. Com todo o zelo, com todo o cuidado que vocês sempre fizeram, meus amores. Eu conto com vocês, a mamãe vai me enviar, tá bom? Através de um formulário Google, ela vai esperar, a professora vai enviar para ela de uma forma mais fácil, onde ela vai registrar a resposta de vocês, tá bom, meus amores? Enquanto isso, né, assistam às aulas do Centro de Mídia São Paulo, que são muito importantes. Não esqueçam também as atividades de artes e educação física, que são importantes, valem notas também, e os professores estão esperando, certo, meus amores? Por hoje é só. Façam a prova com atenção, tá bom? A professora está esperando, tá? Fiquem com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo.